Olá, vamos falar agora do grupo dos molares, né? Falamos, o último foi o grupo dos premolares. Vamos observar que muda a forma geométrica da face de caninos dos premolares e molares, né? Então, eles têm características comuns também, que são, em cada face, né? Eles apresentam a característica comum a todo o grupo, mas nós vamos nos ater o seguinte: a ordem de tamanho deles é decrescente, vocês estão vendo, né? É decrescente. A forma desses, do grupo dos premolares e canino, era pentagonal, aqui já é trapezoidal, né? A base dele é no oclusal, então ela é maior aqui. E apresentam sulcos e outras características importantes individuais. Vamos falar do primeiro molar superior. Bom, primeiro molar superior, nós vamos ver que é um dente bem robusto, né? Grande. E esse dente, na sua face vestibular, ele tem características próprias, né? Ele tem o nosso diâmetro cérvico-oclusal na mesial, ele vai ser maior do que a cérvico-oclusal na distal, certo? Há um predomínio, né, do diâmetro cérvico-oclusal na mesial do que o cérvico-oclusal na distal. E nós temos uma coisa muito importante, que são duas cúspides que se observa na vestibular. Essas cúspides acontecem por causa de um sulco secundário que rompe essa estrutura aqui, dividindo-as em duas cúspides. Então, esse sulco que vem da oclusal para a vestibular, a gente até já conversou sobre o nome dele. O sulco, ele é denominado de acordo com o caminho que ele percorre. Se ele percorre da oclusal e vem para a vestibular, ele é um sulco, o quê? Ocluso vestibular. Saiu da oclusal e veio para vestibular. Sendo que esses sulcos nos molares, eles terminam numa fóssula. Todos os molares têm esse sulco, certo? Então, na face vestibular, nós temos, como já falamos, a borda mesial, né, convergindo para o colo. Opa, começamos a escrever. E a borda mesial na oclusal também converge para o colo, sendo que a mesial é mais alta, né? E a distal é um ângulo mais aberto, também convergindo para para a cervical. Esse sulco na cervical aqui, ele tem uma parte côncava para a raiz, sendo que ele tem um acúmulo de esmalte aqui, ó, ele quase chega a ser horizontal e ele apresenta um divertículo que é essa proeminência de esmalte existente basicamente na altura da divisão das raízes, que ele possui duas raízes, né? Duas para vestibular e uma para palatina. Então, nós vamos ver também a área de sombra, como é que seria, né? A área de sombra, porque ele tem um acúmulo de esmalte que vai formar também um espelhamento. Nós vamos mostrar uma área de sombra, né, que é formada aqui, ó. De sombra não, gente, desculpa. Um espelhamento e a área de sombra
estaria mais ou menos nessa região em verde, certo? Então, esse dentinho, ele tem essas características também. A outra característica importante, já que o sulco ocluso ocluso vestibular aparece, ele tem também um V, né? Forma-se um V por causa da formação dessa cúspide, ela obtém uma cúspide pradistal e uma cúspide mesial. Então, essa situação, junto com o sulco que corta essas estruturas, ela faz uma forma de V, ok? Na face proximal, nós podemos dividi-la em terço, né? Terço cervical, terço médio cervical. Aqui o terço médio do dente. E aqui o terço incisal. Então, seriam os 3 terços, né? Que a gente dividiria essa face proximal, ok? A forma dessa face proximal é uma forma quadrangular. Nós teríamos como visualizar muito sutilmente, né? Vamos ver se dá, se fizermos assim, ó, o sulco saindo da face oclusal e caminhando agora para a face lingual. Nós temos una vestibular, né, que ele vem para cá, do ocluso vestibular, e nós temos um sulco que vem para a outra face, que é a lingual. Então, nós temos aqui a face lingual, aonde nós temos a convergência das bordas proximais mesial e distal para o colo. Nós temos aqui, pegando a proximal já na oclusal, na mesial e na distal, aonde o ângulo é mais arredondado. Nós temos na face lingual o sulco ocluso lingual, que ele faz essa divisão dessas duas cúspides, né? Ele divide aquela estrutura em 2 cúspides, então nós conseguimos visualizar o V, né? Que é a ponta da cúspide e os seus outros componentes, né? Aqui nós vemos o que? É a vertente lisa, certo? Então, nós temos aqui uma característica única também dessa face lingual, do primeiro molar superior, que é um acúmulo de esmalte no terço médio, aqui seria o terço médio do dente, com uma convexidade para a oclusal, formando semelhante a uma cúspide. Tem dentinhos que eles são mais aparentes e que realmente forma-se uma mini cúspide, vamos dizer assim. E tem outros que são mais discretos. Então, essa situação aqui, a gente enxerga na face lingual do primeiro molar superior, cheio de características, né? Ok? Aqui nós temos toda a cúspide, a gente até já comentou sobre isso, que ela tem vertentes, né? Então, aqui, ó, se vocês observarem, aqui tem uma vertente, né? Uma vertente seria a vertente lisa, que sai da cúspide e vem para cá. Vertente lisa distal, vertente lisa mesial, vertente lisa mesial e vertente lisa distal, ok? Agora, evidenciar na lingual a visão das cúspides, como é que elas ficariam em relação de altura de uma com a outra, ok? Aqui o tubérculo Carabelli, embaixo a cúspide
mesial. E agora aqui, ó, a cúspide distal. E aqui a forma de V que fica devido ao suco ter passado e dividido essas cúspides. Ok? Bom, então vamos agora só ver se conseguimos, assim, dar uma melhorada e mostrar para vocês como que realmente ficaria essa oclusão, né? Então, vocês viram aqui, o suco principal sai da mesial, vem em direção à distal. Aqui houve a formação de uma fósfula, um acúmulo de esmalte aqui na mesial, que é o rebordo marginal, que é um acúmulo de esmalte, né? Que fica nas proximais do dente. O suco aqui, ele não atravessa para cá, certo? Então, fica o rebordo. Ele vem, quando ele chega próximo aqui, ó, que é a ponte de esmalte, o que que acontece? Ele vai ter uma pequena elevação. Ele vai como tipo subir um morrinho e descer. Então, a profundidade aqui e a profundidade aqui é diferente da onde acontece essa ponte de esmalte, que liga isso aqui, ó. Então, ele liga a cúspide mesiolingual com a disto vestibular. Deixa eu ver só se eu consigo pintar melhorzinho esse que não quer pintar. Então, aqui o outro rebordo marginal, ok? Então, nós temos essas características, né? A fósfula, ela tem uma mesial distal, e os outros sulcos que saem da oclusal e vão para outras faces, a gente já conversou que eles têm o nome acompanha o caminho deles. Então, é ocluso vestibular, porque aqui é vestibular, e ocluso lingual, porque aqui é lingual. Certo? A formação da cúspide, lembra que a gente também já conversou a respeito disso? Ela tem a aresta a aresta longitudinal, vou fazer primeiro. Longitudinal, que é ao longo do dente. A aresta longitudinal divide a parte lisa, a vertente triturante da vertente lisa. Então, tá aqui a aresta longitudinal, em azulzinho. E nós vamos ter a aresta transversal. Aresta transversal. E nós vamos colocar em roxinho. Transversal aqui, ok? Olha lá. Na vertente lisa. Transversal na vertente triturante. Transversal na vertente triturante. Transversal na vertente lisa. Transversal na vertente lisa e transversal na vertente lisa, transversal na vertente triturante, ok? Então, esses acidentes permitem que aqui, ó, seria a ponte da cúspide, ponta da cúspide, ponta da cúspide, ponta da cúspide. Então, a cúspide, ela é formada de aresta da vertente triturante mesial com a distal, na face oclusal, vertente triturante mesial com a vertente triturante distal da cúspide distal, e assim consequentemente, certo? Então, nós temos, para essa cúspide, ela tem um acúmulo de esmalte no meio, então aqui, ó, desse lado de cá, do lado de cá, ela toma uma proporção mais baixa, aqui também e aqui também. Aí forma-se a cúspide, aquela pirâmide que a gente fala, que a cúspide, ela tem um aspecto piramidal. Então, a ordem de tamanho dessas cúspides
também de acordo com a invasão desses sulcos e a localização deles, eles permitem que, da maior para a menor, nós temos a mesiolingual, depois nós temos a mesiovestibular, distovestibular e a menor delas sendo a distolingual. São 4 cúspides, cada uma, elas não são de tamanhos iguais, elas têm volumes e tamanhos diferentes. Se vocês observarem aqui, ó, as cúspides vestibulares, elas são mais altas do que as cúspides da face lingual. Então, esse dentinho é um dentinho que é muito importante, muito interessante, que ele tem várias características únicas e o que permite, dentro do grupo dos molares, termos a facilidade de identificá-lo, ok?